Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da oposição durante o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Entrevisto Carlos Zaratini, deputado federal do PT, que está no 3º mandato, petista histórico. Ele foi secretário municipal dos transportes em São Paulo, no governo Marta Suplicy. Muito obrigada por estar conosco. Zaratini, essas denúncias todas das delações, o quanto essas agora, que falam mais diretamente de um assessor tão próximo como Gilles Azevedo, da presidente Dilma Rousseff, o quanto elas podem interferir na decisão dos senadores lá na votação do impeachment? Olha, eu acredito que sempre pode interferir, né? São inúmeras denúncias que atingem pessoas do governo ou PT. Mas o que tem de novo em Brasília são as denúncias contra a cúpula do PMDB, né? As gravações de Sérgio Machado e a delação premiada, que ainda não foi revelada para ninguém, que não saiu a público, dele próprio, elas atingem em cheio a cúpula do PMDB. Ademais, também tem a denúncia de que o filho de Sérgio Machado operaria um grande fundo milionário, alguns dizem até bilionário, em Londres, né? Esse fundo teria recursos de dirigentes do PMDB. Então, isso coloca um novo ingrediente em campo, quer dizer, o ingrediente de que até mesmo esse novo governo, né, ele já inicia numa situação completamente desagregada, quer dizer, uma situação muito complicada. O clima no Congresso é gravíssimo. O mesmo peso que essas delações teriam para a cúpula do PMDB incidindo no governo interino de Temer, como para a presidente afastada, Dilma Rousseff, e a decisão que vai definir o destino dela? Olha, é a mesma coisa? Elas têm a mesma credibilidade ou falta de credibilidade? O que vale para um, vale para outro? No caso do Sérgio Machado, uma pessoa que privava de um relacionamento muito próximo de Renan Calheiros, muito próximo do ex-senador e ex-presidente Sarney, né? Uma pessoa que chegou ao ponto de ir às 7h30 da manhã na casa de Sarney e gravar o Sarney. Mas Gilles Azevedo era uma pessoa da maior confiança da presidente Dilma. Eu estou querendo lhe dizer, o que eu estou dizendo é que do lado de lá e do lado de cá, nós temos as delações premiadas, mas o quanto elas comprometem algo que vai ter agora uma definição, que é o processo de impeachment que chegou na fase final. Exatamente. O problema é o seguinte, o novo governo, esse governo que nós dizemos que é um governo ilegítimo porque não recebeu nenhum voto, ele não consegue sequer firmar uma equipe. Ele não consegue ter posições coerentes. Você veja aí o noticiário de hoje. Um governo que fala em austeridade aprovou reajustes para determinadas carreiras do funcionalismo público ao custo de bilhões. Né? Quer dizer, um governo que ao mesmo tempo aprova uma DRU, que é a desvinculação das receitas da União, atingindo a Previdência Social. Né? É um governo que anuncia medidas de manhã e revê as medidas de noite. É um governo que não tem nenhuma orientação política, zero de orientação política, que atende o mercado financeiro, que quer um governo austero, um governo que tome medidas em relação à previdência, à legislação trabalhista, enfim, que piore a vida dos brasileiros, inclusive atingindo o Sistema Único de Saúde, e ao mesmo tempo não consegue implementar essas medidas. Então, do ponto de vista político, o governo não se firma. E do ponto de vista da moral e da ética, é atingido por uma denúncia do porte da denúncia do Machado. Então, nós continuamos numa situação em que, se eu for argumentar com você e falar do resultado do governo Dilma para o Brasil,
se eu pegar os indicadores da economia que foram divulgados anteontem e ontem, ao mesmo tempo nós vamos ter assim dados muito pesados, muito negativos, tanto do ponto de vista da eficiência na governança, como do ponto de vista da moral, da ética, pelas denúncias que envolvem a questão da corrupção. Então, nesse sentido, é que eu estou pensando no país. Qual é o papel da oposição numa hora dessa? Porque nós estamos vendo os movimentos que estão acontecendo lá em Brasília. Um deles seria lutar para reverter o impeachment e a volta da presidente Dilma e ela de imediato enviar um projeto para convocar um plebiscito para nas eleições de outubro agora a população se manifestar se quer antecipação de eleições para a presidência. Isso é bom para o Brasil? Olha, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, o primeiro papel da oposição é impedir que essa maioria que se constituiu no apoio ao golpe, certo? Que hoje tem mais de 400 deputados na Câmara, ela imponha modificações legislativas que atinjam os brasileiros, mudança na Previdência, mudança na legislação trabalhista, mudança no regime de exploração do petróleo no Brasil, porque são coisas que eles estão fazendo a toque de caixa. Eles querem aprovar projetos a toque de caixa desesperadamente. Mas são os deputados e senadores eleitos pelo povo. É o governo instalado. Sim, mas eles é que votam. Sim, Maria Lídia, mas eu estou lhe dizendo que essa maioria foi constituída e avança sobre os direitos do povo de uma forma totalmente feroz. Então, o primeiro papel da oposição é impedir que isso aconteça. Como? Estamos lutando no Congresso. Nas ruas existem manifestações, mobilizações. Você vê os movimentos de moradia foram em luta e conseguiram reverter decisões do governo. O pessoal da área cultural conseguiu reverter a extinção do Ministério da Cultura. Enfim, esses movimentos estão acontecendo. Por outro lado, a outra batalha, a batalha que está nesse momento no Senado, é reverter o processo de afastamento da presidente. Como? Provando que não houve crime, nenhum tipo de crime naqueles processos de chamadas de pedalada fiscal e os decretos Mas há um consenso na oposição, orçamentários. Há um consenso na oposição para todo este movimento que implique e que resulte antecipação de eleições? Não, o problema... Existe consenso? Existe gente que tem a sua opinião, certo? O problema que nós temos que ver... O deputado Carlos Zaratini acha que essa é uma saída? Eu acho que pode ser uma saída. Pode ser uma saída, mas para que ela seja uma saída, nós vamos ter que, em primeiro lugar, reverter o impeachment da presidenta Dilma e, em segundo lugar, gerenciar um grande pacto das forças políticas a favor dessa eleição. Porque, veja bem, não adianta a presidenta Dilma renunciar, porque o Michel assumiria. Precisaria renunciar a Dilma, renunciar ao Michel e toda a cadeia sucessória está de acordo na convocação de uma eleição. Então, é um processo de pactuação. Essa pactuação só vai existir se a presidenta Dilma voltar ao posto de presidenta. E essa, no meu modo de ver, pode ser uma das soluções para o caos político e econômico que nós estamos vivendo. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado a você.